Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 75 do material didático. Estamos no livro 7, que tem o título A Inquisição Católica e as Igrejas Anabatistas. Esse título 75, Uma Jornada Fugindo da Inquisição. Bom, um livro que eu sempre recomendo a vocês é um trecho que eu tirei para essa nossa leitura. É O Espelho dos Mártires. Então, um livro que ele foi escrito lá em 1660, irmãos. Para vocês verem, é um livro que ele tem, olha, 356 páginas. Um livro que relata histórias e mais histórias de anabatistas sendo mortos. É um livro que eu recomendo a todo cristão. Tem história aqui, irmão, de esses cristãos que estão sendo jogados aos milhares na fogueira. Tem histórias aqui que eles relataram de cristão que o católico amarrou, colocou lá no tronco, tá o cristão amarrado, preparou as madeiras, botou fogo, e o fogo incendiou a madeira toda e o cristão lá não pegava fogo, ele não sentia nem calor. Né? Imagine a glória que foi, né? E o cristão glorificando a Deus, porque ele via fogo em volta dele, o fogo não pegava no corpo dele, né? E os católicos tiveram que, para conseguir matar o cristão, cortaram ele em pedacinhos, porque não conseguiam matar o cristão. Seria um momento, né, que assim, as poucas histórias que nós temos são gloriosas, mas certamente seriam centenas, milhares de livros como esse que poderiam ser escritos, né? Muitas histórias tristes, como nós ainda veremos, até temos visto e veremos mais de crianças, mulheres e velhos sendo mortos. E esse aqui, o título até coloquei, Uma Jornada Fugindo da Inquisição, porque quando começava a chegar os inquisidores numa determinada região e começava a investigar, eles colocavam logo uma cidade e chamavam interdito. E começava uma investigação. Os cristãos tinham que fugir. Os cristãos tinham que sair peregrinando pelo mundo. Por isso que eles eram chamados, se identificavam como a Igreja dos Peregrinos. Bom, então aqui ele vai relatar exatamente um discurso que o irmão faz. Olha, nós vamos sair, vamos peregrinar por tais locais até chegar ao país tal, assim, assim, onde nós sabemos. Um dos locais que eles tinham uma certa tolerância nesse período era na Boêmia. Ok? Bom, então, item 75, Uma Jornada Fugindo da Inquisição. Bom, o ano que nós estamos estudando é o último ano do século XIV, o ano 1400. O texto apresentado abaixo foi publicado em 1660 pelo anabatista Tillerman Brest, sob o título O Espelho dos Mártires, a última jornada. Ele diz: as últimas palavras foram escritas no ano 1400 por um irmão na fé. Ele usa a linguagem simbólica para descrever a última jornada de milhares e milhares de irmãos mártires. Ele diz: com esses poucos passos que nos restam, faremos uma longa viagem, que apesar de triste, não deixa de ser maravilhosa. Primeiro passaremos pela montanha de Lombardia, perto de Novária. No percurso dessa jornada, chegaremos às cidades de Crema e Steyer, na Áustria, e Zwidenitz, na Polônia, e de Marsella, na França. Prosseguiremos até a Boêmia e chegaremos ao nosso destino nos países do Mar Báltico. Bom, os países do Mar Báltico, lembre-se, estava havendo guerra dos católicos contra essa região, porque ainda tinham bárbaros lá praticando paganismo. Era uma região que o catolicismo era fraco ainda. Então, vamos dizer, algum cristão que peregrinava pela Europa, porque eles viviam peregrinando. Lembre-se, Walter Lollardo, que morreu foi martirizado cerca de 78 anos antes. Ele era holandês, mas fugindo, conhecemos a história dele pregando na França, Inglaterra, a Alemanha, acabou sendo preso na Alemanha e morto.
pela Inquisição Católica. Ele prossegue: o que encontraremos nessa jornada, meus prezados amigos? Nada que agrade a carne. Fogo e chamas nos ameaçarão pela direita e águas profundas pela esquerda. E no meio há cadafalsos sangrentos, forcas, rodas, que é um instrumento de tortura, né? Fogueiras e inúmeros instrumentos horríveis destinados à morte e à tortura, que fazem com que os homens morram devagarzinho, como se morressem 1000 vezes. Isso está na página 141 do livro. Então, para vocês terem ideia, eu extraí aqui um pequeno trecho. Tá bom? Eu extraí aqui um pequeno trecho. Essa história completa, só que nesse livro, eu tirei um trecho dela, ela pega 2 páginas. Ela pega 2 páginas. Eu tirei um trecho pequeno aqui para vocês poderem ver. Então, isso aqui podemos dizer que é um dos poucos documentos que sobreviveram. Alguém que relatou e conseguiu anotar e permaneceu, porque você escrever nesse período era difícil, ainda não existia prensa, né? Hoje nós pegamos, escrevemos, colocamos no computador, imprimimos, mandamos pelo Zap, praticamente nem precisa imprimir mais. Mas nesse período era muito difícil, ainda mais para uma igreja perseguida, né? Tá bom? Bom, eu cito também agora um trecho daquele historiador Monastier, na obra dele, Igrejas Valdenses. Monastier, ele foi um pastor valdense que escreveu lá em 1846, sempre mostrando documentos para vocês poderem ver, né? Ele diz o seguinte, olha: em um período não exatamente conhecido, perto do final do século XIII, talvez no início ou ao longo do século XIV, que é o que nós estamos estudando, né? Os valdenses dos vales, para remediar o inconveniente resultante da sua existência amontoados num espaço muito pequeno, voltaram seus pensamentos novamente em direção à Provença. Bom, uma pausa aqui, um espaço pequeno, porque os vales, essa região isolada, que era uma região gelada, né, junto dos Alpes, umas montanhas, que era uma região bem fria, mas ali o catolicismo tinha pouca ação. Então foi ali que os cristãos se esconderam. Nós encontramos na história, desde os anos 600, né, muitos cristãos vivendo nessa região. Tá bom? Então, para Provença, onde muitos de seus antepassados foi forçado a desistir durante as cruzadas contra os albingenses. Albingenses é o nome dado a anabatistas que viviam na cidade de Albi, na região de Albi. E essa cruzada que nós estudamos, né, aconteceu de 1209 a 1244, para você ver que não era coisa simples. Não? Só nesse caso aí são 35 anos. 35 anos fugindo da perseguição católica. Só nessa cruzada, nessa região da França. Então eles fugiram, foram lá para a região de Piemonte, os vales de Piemonte. E lá, aquela região gelada, não eram terras férteis, né? E agora eles estão lembrando de Provença, né? Umas terras férteis, ó. Terras férteis, embora não cultivadas, no interior dos vales habitados que margeiam o rio Durance, a leste de Cavaillon, tendo sido concedido aos seus representantes pelos proprietários em condições vantajosas, eles enviaram para lá o excedente da população. Então, veja, a região dos vales estava lotado de anabatistas. Aí eles estão dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter que mandar algumas pessoas para aqueles vales lá, vocês vão voltar para lá, plantar em alguma região lá separado, não pode construir igreja. Se você construir igreja,
eles não colocavam, né? Mas se escrevesse lá valdense ou pobres de Lyon, como eles eram conhecidos também, tá bom? Se você colocar, aí a Inquisição descobre vocês fácil. Então vocês têm que ir para o campo, vocês plantam e colhem o que vocês plantaram e colheram, vocês trocam entre vocês e algumas coisas vocês vendem, né? Para outras coisas, mas era assim que eles sobreviviam. Ele prossegue. Sua indústria, integridade e a conduta exemplar foi recompensada por uma conduta sem precedentes e prosperidade. Gabrieles, Merindol, Lormarin, Cadenet, Gordes, cidades de tamanho considerável, foram sucessivamente fundadas e ampliadas por eles. Ou seja, ele fala, né, ele escreve lá, já no século XIX, tá bom? Escreve no século XIX, e ele diz que muitas cidades que no século XIX existiam, essas cidades, elas tinham sido fundadas por anabatistas, que viviam naqueles vales, ok? Viviam naqueles vales, e ali naqueles vales, aquele vale foi se desenvolvendo, e já lá nos anos 1800, ele escreveu em 1852, lá nos anos 1800, agora eram cidades, ok? Eram cidades. Então, foram fundadas por esses anabatistas. Ele prossegue. Tal era a sua prosperidade que, quando Francisco I fez com que fossem perseguidos e massacrados pelo infame Deopede no ano de 1545, não menos que 22 cidades, vilas e aldeias foram destruídas. Olha, nós veremos que em 1545 vai acontecer que alguns anabatistas desses vão apostatar da fé. O que eles farão? Eles, 1545, lembre-se, o protestantismo ele estava forte na Europa. Então terão alguns anabatistas que eles vão dizer o seguinte, olha, vamos nos tornar protestantes. Assim, nós teremos a proteção dos protestantes, porque os protestantes, eles tinham exércitos. Eles organizavam guerras, matavam católico, católico matava eles. Então, nós veremos que teve alguns anabatistas que eles, então, inclusive adotaram o batismo de recém-nascidos. Isso foi mais ou menos no ano 1525, nós vamos estudar isso. Só que 20 anos depois, os católicos retomam uma região que era controlada pelos protestantes. E quando os católicos retomam essa região, eles fazem um massacre, irmãos. Tá bom? Como aqui está dizendo, olha, 22 cidades, vilas e aldeias destruídas e eles massacrados. É um dos maiores massacres da história da Europa. Nós vamos estudar essa história, né? Bom, coloquei aí abaixo para vocês verem, até o Espelho dos Mártires cita um cadafalso, né? O que era cadafalso? Era uma edificação que os católicos construíam, que era um tribunal. Normalmente improvisado de madeira que eles construíam para eles julgarem. Porque eram muitos julgamentos, irmãos, eram milhares de anabatistas. E eles faziam um espetáculo. O rei, o nobre, o dono das terras, onde era prendido anabatistas, ele tinha que participar, né, da busca e ele tinha que assistir o julgamento. Tinha que assistir pessoas queimando na fogueira. Nós mostramos também alguns textos de nobres e reis que eles não quiseram matar. Não quiseram matar. Alguns padres que eles não queriam torturar. Então, alguns nobres também, que eles criavam dificuldade, eu mostrei para vocês documentos da Inquisição que ele dizia, olha, então, antes o padre prendia para o governo civil torturar e matar. Já que eles não querem matar, a partir de agora nós mesmos vamos torturar e matar. Bom, Monastier prossegue. Apesar das terríveis perseguições que sofreu, especialmente no sul da França,
ainda era tão forte, numeroso, exuberante e espalhada por tantos lugares que poderia ter, esperava-se que a sã doutrina e a pureza da adoração transmitida por seus meios desde os tempos de Constantino o Grande manteria por muito tempo a luta contra os esforços da Babilônia, a Grande. Mas chegou a hora em que Roma procedeu ao ataque aos valdenses dos Alpes em suas retiradas e assim ameaçou um golpe fatal para o militante e já muito enfraquecida igreja. Então veja, ele está dizendo o seguinte: primeiro, realmente tinham cristãos escondidos ali desde Constantino. Desde Constantino, porque Constantino ele já começa a perseguição. Tem a história do pastor Donato, que eu já falei para vocês. O pastor Donato era um anabatista, que os católicos chamam de donatistas. E Donato ele foi proibido de pregar o evangelho no Império Romano Católico. Então esse historiador está dizendo que eles viviam escondidos e chamam a Babilônia a Grande, que é assim que o Apocalipse a chama, né? E é assim que os anabatistas, fossem eles valdenses, picardes, paulicianos, donatistas, não, qualquer um deles, era assim que eles chamavam a Igreja Católica. Porque eles viam, quando tinha um sepultamento, era o momento que eles se confrontavam com os católicos. A história de John Wycliffe, eu contei um resumo ali para vocês. Mas a história de John Wycliffe diz que certa vez ele encontrou um casal chorando porque eles perderam a criança e a criança não tinha sido batizada e o padre ele também exigiu um dinheiro para tirar a alma daquela criança do purgatório infantil, né, que eles chamavam de limbo. Não, se não tem dinheiro para pagar, teu filho vai ficar vagando por aí. Se você vê algum pernilongo piscando à noite, sabe o que é isso? É a alma do teu filho que está perambulando aí pelas trevas. Aí o casal saiu triste, chorando. Aí John Wycliffe encontrou ele. Isso é contado até no filme sobre John Wycliffe que tem no YouTube. Ele só não detalha ali que John Wycliffe era, na verdade, um anabatista, né? Isso tem no filme. Aí John Wycliffe encontrou com eles, né, falando de Jesus para eles. Aí eles contaram a história deles. Ele falou assim: vocês acreditaram nisso? Seu filho morreu inocente, ele está descansando com Deus. Não tem essa de purgatório para pequeninos, nem para adulto tem purgatório. Então, você vê como o mundo está sendo enganado por essas histórias católicas. Cada pessoa que é batizada no catolicismo é dito para ele que ele se livrou do pecado original. O Putin, lá na Rússia, ele foi batizado lá na Igreja Católica Ortodoxa, né? É dito para ele que ele se livrou dos pecados originais. Você acha realmente que aquele indivíduo está livre dos pecados originais? Pecado original que ele recebeu de Adão e Eva? Então, as pessoas estão acreditando nisso. Então, você já está salvo. Na hora que você morrer, o padre vai lá no cemitério e tira a tua alma do purgatório e pronto, tu vai para a eternidade. É isso que eles falam para o Putin. O Putin, lá na Rússia, você vai encontrar ele lá nas igrejas católicas ortodoxas normalmente. Ele, se fosse verdade a doutrina católica, você poderia se preparar para lá na Nova Jerusalém você encontrar com o Putin. Já pensou, rapaz? Que profanação seria da Nova Jerusalém? Só Jesus.